Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1169 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou na sua rede social preferida, ou ainda naquele grupo de WhatsApp repleto de gente interessada nesse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Lei de Registros Públicos, lei número 6015 de 73, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar a fé pública inerente aos atos do Ministério Público, bem como os princípios da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, norma que exige o reconhecimento de firma de promotor de justiça para a averbação de termo de reconhecimento de paternidade celebrado perante o órgão ministerial. Então vamos lá, nós temos aqui a portaria de número 206 do ano de 2013 da Corregedoria de Justiça do DF Territórios. E há uma previsão lá no artigo 257 dessa portaria que o reconhecimento de paternidade firmado perante o órgão do MP será averbado após o reconhecimento de firma do promotor de justiça. Aí vem a pergunta, né? Essa previsão é constitucional? Gente, não é, tá? Exigir reconhecimento de firma do promotor de justiça não é constitucional. Inclusive, isso aqui não está de acordo com o que está previsto na Lei 6015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, porque não é uma disposição que é completamente irrazoável, desproporcional, fere o princípio da eficiência. E o que a Lei 6015 fala? Fala lá no artigo 97, parágrafo único, que nas hipóteses em que o oficial de registro suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do MP para manifestação, com a indicação por escrito dos motivos da suspeita. Ou seja, está suspeitando que aquela documentação que foi apresentada não é verdadeira, né, que é uma falsificação, remete para o MP e o MP vai dizer se é verdadeiro ou não. Mas realmente já exigir de antemão isso em todos os processos, criando verdadeiramente aqui quase que uma presunção de que aquele documento é falso, não faz muito sentido, né? Isso aqui vai totalmente na contramão da própria evolução que nós temos tido, inclusive legislativa, não é? Nós tivemos em 2018 a lei da desburocratização, para quem não se lembra, a lei 13.726 de 2018, que trata sobre esse assunto, né, sobre a exigência de reconhecimento de firma, de cópia autenticada. Antigamente era uma prática comum o órgão público sempre exigir que você levasse cópia autenticada de tudo, mesmo que você estivesse com o original na mão. Então a lei da desburocratização ela vem afastar esse tipo de exigência, né? Enfim, vem retirar excessos de burocracia. E esse daí é um excesso de burocracia que de fato fica muito latente, né? Exigir reconhecimento de firma do promotor de justiça. Então realmente é andar para trás, né? Uma previsão como essa. Então como é que ficou o destaque? É inconstitucional. Norma que exige reconhecimento de firma de promotor de justiça para averbação de termo de reconhecimento de paternidade celebrado perante o órgão ministerial. Quais são os fundamentos? Viola a fé pública inerente aos atos do MP e os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, pois afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo que trate de regime jurídico dos servidores públicos, dispositivo de lei orgânica do Distrito Federal, incluída por emenda,
que exclui os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do DF, de percentual mínimo a ser preenchido por servidores públicos de carreira. Gente, o debate aqui está inserido no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que fala sobre função de confiança e cargo de comissão. Basicamente, não é? São cargos que se destinam exclusivamente à atribuição de direção, chefia e assessoramento e que são de livre nomeação e exoneração. Diferença é que a função de confiança é exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, já o cargo em comissão não, ele também pode ser exercido por alguém que não é ocupante de cargo efetivo. Qual o ponto? O ponto é que o artigo 37, inciso 5º, diz que, no caso dos cargos em comissão, eles devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos exigidos em lei. Ou seja, não é? Mesmo que possa ter cargo em comissão para alguém que não é servidor de carreira, há um percentual mínimo a ser resguardado aos servidores de carreira. Beleza. Onde é que isso vai ser previsto? Na lei, não é? Aí, primeiro ponto. Essa norma que está instituída aqui no artigo 37, inciso 5, acerca desse percentual mínimo, vocês entendem que se trata de uma norma de eficácia plena, de eficácia contida ou de eficácia limitada? Gente, é uma norma de eficácia contida. O que isso quer dizer? Que ela já produz efeitos, não é, de imediato, mas que esses efeitos podem ser contidos por uma legislação posterior que vai limitar um percentual, né? Então, veja só, mesmo que não exista a legislação, já existe um dever de guardar minimamente uma proporcionalidade ao ponto de não fazer com que os cargos de comissão sejam ocupados em um percentual muito pequeno por servidores de carreira. Mesmo que não exista, tá? A legislação ordinária dizendo qual é esse percentual. Mas, caso venha a legislação ordinária, aí ela dentro desse requisito, né, da proporcionalidade, ela vai poder trazer um percentual. E aí qual é a celeuma? A celeuma, gente, está lá na lei orgânica do DF, porque o artigo 19, inciso 5º dessa lei orgânica, ela diz que pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira. Materialmente está bacana, né? Está legal, proporcional. Mas esse dispositivo foi declarado inconstitucional por vício de iniciativa, porque se entendeu que era uma lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, né, porque tratava sobre regime jurídico de servidores públicos, e a iniciativa que foi de parlamentar. Então se entendeu que havia aqui uma inconstitucionalidade. E agora, não é? Isso daí não foi agora não, tá? Isso foi lá na ADI 6585. E aí agora qual era o debate? Era saber se o parágrafo 6º lá do artigo 19 também era inconstitucional, porque esse parágrafo 6º diz assim: do percentual definido no inciso 5º desse artigo, exclui-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do DF. E aí pergunta-se, é constitucional essa previsão? E não, tá? Não é constitucional, porque aqui de cara temos uma inconstitucionalidade formal por arrastamento, porque ele faz uma referência ao artigo 19, inciso 5º, que foi declarado formalmente inconstitucional. Então, nesse ponto, né, temos aqui uma inconstitucionalidade, inclusive por arrastamento. E aí, em relação ao outro ponto, né, do julgado, que era a resolução 232 de 2007 da Câmara Legislativa do DF. Porque aí o que essa resolução já trazia? Traz, prevê que os cargos em comissão dos gabinetes de liderança parlamentares são de livre escolha do deputado distrital, aplicando-se-lhes os requisitos gerais de provimento previstos em norma específica. E o artigo 9º trata da situação dos substitutos desses servidores investidos em cargos de direção e chefia, também trazendo
que são de livre escolha do deputado distrital. E aí esses dispositivos são constitucionais? Aí se entendeu que sim, né? Porque remete exatamente aos percentuais mínimos que são previstos na legislação. Então, de fato, não incorreu em nenhum tipo de inconstitucionalidade aqui, beleza? Então, como é que ficou o destaque do julgado? É inconstitucional, dispositivo da lei orgânica do DF, incluído por emenda, que exclui os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do DF, de percentual mínimo a ser preenchido por servidores de carreira. Qual é o fundamento? Afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em legislação que trata sobre regime jurídico dos servidores públicos. O próximo julgado é bem importante mesmo, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional por não violar cláusula pétrea e por respeitar os limites formais e materiais da Constituição. A emenda constitucional 96 de 2017, que estabelece que práticas desportivas com animais como a vaquejada não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural imaterial e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. E aí, gente, isso aqui é importante, tá? É importante demais, mas demais mesmo. Porque aqui é aquele senta que lá vem a história, né? Não sei bem qual é a idade de você que está aí ouvindo, mas dependendo de qual seja, você vai identificar muito bem de onde vem esse termo, senta que lá vem a história. Mas basicamente, esse debate aqui ele surge lá em 2016, saiu inclusive no informativo 842 na época, que foi uma decisão do STF que entendeu que uma lei estadual aqui do estado do Ceará era considerada inconstitucional. Essa lei ela regulamentava a atividade da vaquejada. E o STF disse que os animais envolvidos na vaquejada sofrem tratamento cruel, não é? E aí essa crueldade provocada, ela não pode ser admitida mesmo sendo uma atividade, que é uma manifestação cultural. E aí, gente, foi 6-5, tá? Foi um julgado super apertado. Essa lei era a Lei 15.299 de 2013, regulamentou a atividade de vaquejada no estado do Ceará, foi considerada, então, inconstitucional, beleza? Nós temos, na jurisprudência, alguns precedentes importantes que foram utilizados, não é? Que é, por exemplo, da farra do boi, um julgado já muito antigo, lá de 1997, que também julgou inconstitucional essa prática, e também os julgados acerca da briga de galo, né? Também considerado inconstitucional lá em 2005. Só que qual é o ponto? A vaquejada, gente, ela é uma indústria, né? Movimenta a economia de muitas cidades aqui do interior do Ceará. Existem, inclusive isso aqui deu muito o que falar aqui no interior do Ceará, né? Muita divergência de opiniões, muita gente que é a favor da cultura da vaquejada, que gosta, que enfim, muita gente que movimenta, que ganha dinheiro com a vaquejada, e muitas outras pessoas que são contrárias, né? A isso, que entendem realmente que é algo que submete animal à crueldade, enfim. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que se chama efeito backlash, ou reação legislativa. O que é o efeito backlash? É uma reação conservadora do legislativo diante de decisões progressistas do judiciário. Então, o judiciário disse assim, ó, é inconstitucional a lei do estado do Ceará que regulamenta a vaquejada. O que o legislativo faz? Ele diz, pois bem, vou dobrar a aposta. Editou a lei 13.364 de 2016, que eleva o rodeio e a vaquejada à condição de expressões artístico-culturais e também à condição de manifestação da cultura nacional e patrimônio cultural e material. Mas ainda foi pouco, não parou por aí não.
editou também a Emenda Constitucional 96 de 2017, afirmando que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. E aí, gente, isso aqui foi em 2017, né? Já tem aí 8 anos. E desde então, inclusive no nosso material estava assim. E agora, né? Quais serão os próximos capítulos? O que o STF vai falar sobre essa emenda constitucional 96? Porque veja só, havia uma lei estadual, a lei estadual foi julgada inconstitucional. O legislativo disse, pois bem, eu vou editar uma lei federal e ainda vou fazer uma emenda à Constituição para dizer que é constitucional sim. E aí o que o STF disse em relação à emenda 96 de 2017? Disse que ela é constitucional. Na prática, o STF disse aqui que a última palavra é do legislativo, seria mais ou menos assim. Mas, basicamente, qual foi o argumento, né, utilizado aqui, colocado no papel? Na prática, quem está assistindo entendeu o recado que o legislativo deu a última palavra, mas o que está no papel, né? Que a emenda constitucional 96 institui um comando de tutela do bem-estar animal que contribui para a participação dos animais em práticas desportivas e harmoniza isso com o direito ao meio ambiente equilibrado, que não representam violação da cláusula pétrea relativa aos direitos e garantias fundamentais, em especial proteção ambiental, e também, né, que ao mesmo tempo ela buscou compatibilizar as tradições culturais com a proteção dos animais em relação à submissão à crueldade, já que determina que tem que ser regulamentado em lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Na prática, né, desconheço se houve alguma alteração fática no contexto da vaquejada. Se tiver alguém aí ouvindo que saiba contar se de fato desde então algo mudou em relação ao bem-estar dos animais envolvidos na prática da vaquejada, fico muito feliz pela contribuição. Eu desconheço, né, não sou um entendedor do assunto, mas a minha impressão é que a mudança foi só formal mesmo, né, foi só legislativa. Então, se colocou lá na Constituição que tem que respeitar o bem-estar dos animais, o STF disse, pois bem, então já que agora está escrito que tem que respeitar o bem-estar dos animais, então passa a ser constitucional. Mas esse julgado, gente, ele é muito interessante, tá? Ele é um julgado muito rico, né? Uma história muito rica, né? Melhor dizendo, o julgado não, o julgado, enfim. A história é muito rica e eu acho que ela acaba abrindo a nossa mente para perceber como é que funciona esse jogo de poder, onde o poder legislativo e o poder judiciário muitas vezes se colocam meio que em posições antagônicas, não é? E aí, horas, o poder judiciário ele acaba avançando realmente, comprando a briga, indo para cima, e horas ele entende que não, aqui é melhor recuar por um contexto, realmente a última palavra acaba sendo do Congresso, e esse foi um bom exemplo, né, de uma briga que o Congresso aparentemente, pelo menos nesse momento, podemos dizer que ganhou. A palavra-chave que eu quero que vocês aprendam e guardem no coração é o efeito backlash, né, ou a reação legislativa, beleza? Então, isso aqui é o melhor exemplo no Brasil para efeito backlash ou reação legislativa, pelo menos que eu tenho aqui na minha mente, o melhor exemplo de todos, tá? Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional a Emenda Constitucional 96 de 2017, que estabelece que práticas desportivas com animais, como a vaquejada, não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural imaterial e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Fundamento aqui não configura violação à cláusula pétrea e respeita os limites formais e materiais da Constituição Federal de 88. E antes de seguir, aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada
e há mais de 100 planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos. Então, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento com vocês aqui em formato de áudio. Então, vem fazer parte, o valor é super acessível e vai ser um grande diferencial nos teus estudos. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial e também na sua prova de títulos. Então, voltando aos nossos julgados, vamos para o penúltimo julgado de hoje. Foi inserido no Código Eleitoral e o destaque ficou da seguinte forma: vale, a partir das eleições de 2002, o entendimento firmado pelo STF no sentido de que todos os partidos políticos, e não só os que atingiram a cláusula de desempenho eleitoral, participam da divisão das sobras eleitorais. Esse julgado eu já vou indicar que você vá no material escrito, tá? Caso fique alguma dúvida, porque eu sei que a gente aqui é de humanas, né? Então quando começa a envolver número, às vezes é melhor olhando do que só ouvindo. Mas basicamente, né, vamos pensar aqui no cenário eleitoral, e aí tem dois conceitos que vão ser muito importantes para entender, que é o de quociente eleitoral e o de quociente partidário, que na verdade é bem simples, tá? Quociente eleitoral é o número de votos que o partido precisa ter para eleger um deputado, né, ou um vereador, enfim. Depende aqui de que seja a eleição. Então, como é que você faz isso? Você pega o total de votos e divide pelo número de vagas disponíveis. Então, imagina que são 100 mil votos, 10 vagas. O quociente eleitoral é 100 mil dividido por 10, 10 mil. A cada 10 mil votos, elege um. Aí imagina que o partido A teve 50 mil votos. Quantos deputados esse partido vai eleger? 5, né? Então, esse é o quociente partidário desse partido. É 50 mil, total de votos que ele teve, dividido por 10 mil, que é o quociente eleitoral. Então, ele já levou aí 5 vagas diretas. Só que aí, gente, quase sempre os votos são em números quebrados, né? Então, é difícil algum partido receber 50 mil votos. É muito mais fácil receber 51.336, não é? Na prática é. Então imagina assim, né? O quociente eleitoral é 10 mil, aí o partido A teve 50 mil votos, então elegeu 5 vagas diretas, o partido B 24 mil votos, então elegeu 2 vagas diretas e ainda sobrou aí 4 mil votos, né? E aí vai provavelmente sobrar vagas no final das contas, né? E aí a gente vai para a segunda etapa de distribuição. E aí como é que a gente faz essa segunda etapa? Nós vemos quantas cadeiras ainda restam. Então imagina que ao final, na primeira etapa já dividiu 7 de 10, sobraram 3 cadeiras. Aí você faz assim, você vai pegar o número de votos do partido e vai dividir pelo número de cadeiras que esse partido já obteve mais um, tá? Então, por exemplo, o partido B, ele teve 24 mil votos. Então, ele já obteve 2 cadeiras de cara, né? Então, vai pegar 24 mil e vai dividir por 2 mais um, tá? Todos os partidos recebem esse mais um. E aí, 24 mil dividido por 3 dá 8 mil. E aí você vai vendo cada partido para ver qual vai obter o maior número, né? E aí, no caso aqui, por exemplo, nós tivemos que foi o partido A que obteve o maior número, porque ele teve 50 mil, ele tinha obtido 5 cadeiras, 5 mais 1 igual a 6, 50 mil dividido por 6, 8.333, e do partido B, 24 mil dividido por 3, só deu 8 mil. Então, a próxima vaga vai para o partido A. E aí a gente vai repetindo essa operação. Então, essas são as sobras eleitorais, né? Então, nós temos a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada das sobras eleitorais e por aí vai até preencher todas as vagas. E aí, gente, é que temos um pequeno detalhe, que é o de quê? Lá no artigo 109, parágrafo 2º, diz que poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos tenham obtido um número
igual ou superior a 20% desse quociente. Então, resumindo, o partido só pode participar dessa distribuição das sobras eleitorais se ele tiver obtido pelo menos 80% dos votos necessários para eleger um deputado, né? Ou seja, 80% dos votos do quociente eleitoral. E aí vem uma questão de interpretação desse artigo 109, parágrafo 1º, para determinar se o partido que não alcançou 80% do quociente eleitoral pode ou não participar dessa distribuição das sobras eleitorais. E aí, gente, lá no informativo 1126, o STF entendeu que é possível essa participação, sim, do partido das sobras eleitorais, mesmo que ele não tenha alcançado os 80%, como uma forma, né, de contemplar, inclusive, os partidos menores e de não desprezar completamente essa votação que essas legendas receberam. Então, no meu exemplo aqui, que eu trouxe no material escrito, o partido, mesmo sem ter obtido os 8.000 votos necessários, ele, na terceira rodada de distribuição de sobras, conseguiu eleger um deputado, tá? E aí o ponto agora que ficou determinado é que nas eleições de 2022, isso daí já estava valendo. Então, mesmo o partido que não obteve 80% do quociente eleitoral, ele mesmo assim vai poder participar das sobras. Então, como é que ficou o destaque? Vale a partir das eleições de 2022 o entendimento firmado pelo STF, no sentido de que todos os partidos políticos, e não só os que atingiram a cláusula de desempenho eleitoral, participarão da divisão das sobras eleitorais. E o último julgado diz respeito à Lei 13.954 de 2019, destaque da seguinte forma: é constitucional e não afronta o princípio da assimetria a repristinação de dispositivo de lei estadual a qual fixou em patamar inferior ao estabelecido para as Forças Armadas a alíquota de contribuições previdenciárias devidas pelos militares, inativos e pensionistas, haja visto o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 24C do Decreto-Lei 677 de 69 por essa Corte. Foi o tema 1177 de repercussão geral. Esse julgado é bem interessante e eu cheguei a atuar como advogado em alguns processos aqui no estado do Ceará de situações bem parecidas. Inclusive, a situação do estado do Ceará foi comentada nesse julgado. Basicamente, a Lei 13.954 de 2019 aumentou a alíquota das Forças Armadas da contribuição previdenciária de 9,5% para 10,5% a partir de 2021 e disse que a contribuição devida pelos servidores militares dos estados tinha que ser no mínimo igual a esses 10,5%. E aí o que os estados fizeram? De cara começaram a cobrar os 10,5%. E aí o STF foi e disse: não, isso é inconstitucional. Não pode a lei federal aumentar a alíquota que é devida pelo servidor do estado. E aí, o que aconteceu no estado do Ceará? O estado do Ceará disse: pois não, sem problemas. No mesmo mês editou uma lei estadual aumentando a alíquota. E aí o STF modulou os efeitos para o estado não precisar devolver nada que foi cobrado indevidamente, né, mas modulou os efeitos, e a legislação estadual era válida, né, não tinha mais nenhuma razão. Já em Minas, não foi editada uma lei estadual aumentando a alíquota. Então, a lei estadual que existe é dessa antiga, lá de 2012, com a alíquota de 8%. E aí, o que o STF disse? A lei federal é inconstitucional nesse aspecto, então tem que aplicar a lei estadual mesmo, e a alíquota é 8%, e não modulou efeitos, né? Então, não convalidou aquelas cobranças que foram feitas com base na lei federal que foi declarada inconstitucional. E realmente aqui seria ainda mais complicado, né? Porque já tem um tempo que foi declarado inconstitucional e eles continuam cobrando. Então, bem mais complicado do que a situação do estado do Ceará. Então, como é que ficou aqui o último destaque? É constitucional a repristinação de dispositivo de lei estadual, no qual fixada em patamar inferior ao estabelecido para as Forças Armadas a alíquota de contribuição previdenciária devida pelos respectivos militares, inativos e pensionistas, haja visto o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 24C do Decreto-Lei 667 de 69 por esta Corte, no tema 1177 da repercussão geral. Fundamento principal aqui, a ausência de afronta ao princípio da assimetria. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Já deixa aquele like, curte, compartilha com aquele amigo ou na sua rede social preferida. E eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!